Oi, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual a diferença entre possessão demoníaca e influência demoníaca? E outra pergunta ainda mais polêmica. Um cristão pode ser possesso por demônios? Para nós entendermos isso, precisamos entender o que é possessão demoníaca e o que é influência demoníaca. Um assunto muito polêmico, mas o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês que me acompanham aqui no canal no YouTube, nesse canal Abençoadas Pregações. Vamos começar então por possessão demoníaca. Embora muitas pessoas, em nossa época, em nossa atualidade, muitas pessoas falem, digam que não existe possessão demoníaca, mas sim doenças mentais, distúrbios mentais, mas não existe a possessão demoníaca, eu discordo. É claro que, evidentemente, existe sim doenças mentais, problemas psicológicos, e esses problemas precisamos procurar especialistas, se precisa procurar especialistas, psiquiatras, psicólogos, tomar remédio controlado quando a pessoa realmente tem um distúrbio mental, quando a pessoa tem uma doença mental, ela precisa ser tratada. Mas, em contrapartida, a possessão demoníaca é uma realidade inegável e há base na Bíblia para nós falarmos sobre isso. No Antigo Testamento, por exemplo, o rei Saul era atormentado por um espírito. Saul era atormentado, o rei Saul, depois que pecou e viveu em rebeldia contra o Senhor, ele era atormentado por um espírito que vinha da parte de Deus. Na verdade, Deus permitia que um espírito maligno atormentasse a Saul. Mas nas páginas do Novo Testamento, é interessante dizer isso, que Jesus Cristo, ele expulsou e libertou muitas pessoas possessas de demônios. Por exemplo, Jesus está no alto monte, onde ele se transfigura em glória, e o Pedro, Tiago e João percebem isso, que Jesus realmente se transfigura em glória perante eles. Quando Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, diz a Bíblia que ali estão alguns fariseus com os discípulos e um menino lunático que tinha um espírito que atormentava e lançava o menino na água, no fogo, e o seu pai, desesperado, buscou ajuda nos discípulos de Jesus e eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus, diz a Bíblia, expulsou o espírito maligno daquele garoto e os discípulos perguntaram para Jesus: por que não conseguimos expulsar? E Jesus então diz: esta casta de demônios não sai senão com oração e com jejum. Então Jesus, muitas vezes em seu ministério, tanto na Galileia como na Judéia, expulsou, libertou pessoas possessas de demônios. Por exemplo, no caso do endemoniado gadareno, uma legião de demônios se apossava daquele homem. Jesus expulsou os demônios que atormentavam aquele homem. A princípio eles vão até alguns porcos, os porcos se precipitam, caem num abismo, e os habitantes de Gadara mandam Jesus para fora da sua província. Jesus libertou então aquele homem de uma legião de demônios. Então a possessão demoníaca no ministério de Jesus está presente, Jesus libertando, expulsando demônios. E quando nós vemos na sequência os apóstolos, Paulo, Pedro, eles também vão atuar nesta área, libertando, expulsando demônios. Então é inegável, a possessão demoníaca existe. Quando nós falamos de demônios, nós precisamos saber de uma coisa importante de ser salientada nesse vídeo. Os demônios, eles são seres espirituais. Os demônios são espíritos, não tem corpo, não tem forma corpórea. Para atuar no mundo, para atuar nesta dimensão humana, eles precisam de um corpo ou de um hospedeiro, como você queira chamar. Até mesmo se faltar a ausência de um corpo humano, possivelmente, claro, eles podem também até se apossar do corpo do animal, mas preferência um corpo humano, para eles poderem atuar, atormentar, escravizar.
A pessoa muitas vezes que é possessa por demônios, ela perde a consciência. Você já deve ter acompanhado em alguns noticiários, em alguns programas policiais, alguém falar assim, não me lembro do que fiz, perdi a consciência, perdi o juízo, né? É claro que não vamos generalizar, mas em alguns casos o demônio toma conta das pessoas e faz as pessoas fazerem coisas terríveis. Em alguns casos realmente é uma possessão demoníaca, a pessoa não está consciente, mas o demônio usando a pessoa lá para fazer coisas terríveis. Só realmente quem já teve uma experiência nesta área para saber como é terrível a possessão demoníaca. A pessoa é escrava, a pessoa não tem domínio da sua vida. E os demônios, eles usam os corpos para atormentar, para escravizar e para ter legalidade em nosso mundo. É interessante que cada demônio atua numa área. Há demônios que atuam na área do alcoolismo, outros na área do sexo, outros na área da mentira, outros na área do homicídio, outros na área da idolatria. Cada cidade, cada local tem um demônio, né? Então nós podemos falar de espíritos territoriais que atuam num país, numa cidade, numa nação, e espíritos familiares. O que são espíritos familiares? Por exemplo, um pai era alcoólatra, bebia bebidas alcoólicas, morre. O demônio que fazia aquela pessoa beber as bebidas alcoólicas vai procurar alguém na família, ou filho, ou irmão, alguém na família, para se apossar e continuar aquela maldição na família. Mas quando a pessoa aceita Jesus, toda a maldição é quebrada pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Jesus quebra toda a maldição quando uma pessoa aceita Jesus. É por isso que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando você aceita Jesus, a maldição na sua casa, na sua família é quebrada. Paulo falou ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas então a possessão demoníaca, o demônio se incorpora no corpo de uma pessoa e ela perde a consciência, ela é escravizada, ela vira cavalo nas mãos do maligno. Possessão demoníaca é uma coisa real, existe. Milhões de pessoas são possuídas por demônios no mundo, mas Jesus veio para libertar, para expulsar os demônios e todo o poder maligno. Agora, falando da influência maligna diferente. Por exemplo, vou dar um caso clássico de influência maligna. Está lá no capítulo 5 de Atos Apóstolos, se não estou equivocado. Ananias e Safira, um casal da igreja de Jerusalém, eles venderam uma propriedade, é interessante isso, só que mentiram. E foram mentir para o apóstolo Pedro. Quando Ananias foi até Pedro mentindo, né, guardando uma parte da herança, mas mentindo que era todo aquilo que ele estava entregando para Pedro, o Espírito Santo falou através da boca de Pedro para Ananias, por que encheu Satanás o teu coração e mentiste ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias morreu. Você conhece a história bíblica mais do que eu. Então nós entendemos que Ananias e Safira, esse casal, foi influenciado pelo diabo. Foi influenciado por demônios. Mas o que faz uma influência demoníaca? Quando nós estudamos a área da demonologia, que entra na área da angelologia, uma das matérias da teologia sistemática, nós entendemos que os demônios que se apossam de corpos são os demônios mais fracos. Porque demônios poderosos são aqueles que influenciam a mídia, a TV, usam os meios de comunicação, e o inimigo tem investido pesado. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, verdades ocultas em desenhos animados, filmes e novelas. O demônio tem investido pesado nessa questão para influenciar crianças, adolescentes. Nos Estados Unidos, alguns anos atrás, num voo, se não estou equivocado, de Nova York para São Francisco, na Califórnia, uma aeromoça cristã estava servindo café para os passageiros e ela então foi servir café para um homem totalmente vestido de preto e ela disse, aceita o café,
E ele disse, não, eu não quero café, eu estou jejuando. Aí aquela moça cristã, alegre, disse, você é cristão? Não, eu não sou cristão, eu sou satanista. E eu estou indo para uma reunião de satanistas em São Francisco, na Califórnia, porque nós vamos se reunir ali para nos consagrarmos, para destruirmos a igreja de Cristo. E ela disse, mas como vocês vão conseguir fazer isso? Destruir a igreja de Cristo? Então aquele satanista disse para aquela moça cristã naquele voo, nós já estamos conseguindo fazer isso através dos filmes de Hollywood e através dos desenhos animados. Aquela moça então, com a autoridade de Deus, repreendeu e disse, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Jesus disse que o inferno não prevaleceria, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, o inimigo tem investido pesado, influência demoníaca. Agora, então a pessoa pode ser influenciada por demônios através de um meio de comunicação, de um livro, através de alguma coisa, de alguma legalidade, de alguma brecha na sua vida. Um caso típico, já que eu fiz a segunda pergunta, eu perguntei se um cristão pode ser possesso por demônios, né? O cristão, a princípio, se ele não vigiar, ele é influenciado por demônios. Um cristão, se ele não vigiar, ele pode ser levado pela influência, e se ele der brecha, guarde bem isso, se o cristão der brecha, viver uma vida de pecado, desobediência, não guardar a palavra, ele dá legalidade, ele abre as portas, o Espírito Santo então vai se afastar da sua vida e o demônio então pode se apossar dele. Aqui na minha cidade, alguns anos atrás, aconteceu um caso interessante. Manifestou-se um demônio num adolescente do conjunto e os irmãos tentaram expulsar o demônio, ficaram umas 2 horas tentando expulsar e de repente o demônio falou na boca do menino, adolescente, criado na igreja, eu não saio porque ele deu brecha, ele deu legalidade na sua vida. E perguntaram qual foi a brecha, qual foi a legalidade que ele deu. E o demônio falou pela boca do adolescente, ele passava horas na madrugada assistindo sites pornográficos. Foi uma brecha, uma legalidade que ele deu para os demônios atuarem na sua vida. Então, um cristão, se não vigiar, pode ser influenciado por demônios. A influência demoníaca é terrível. O demônio ele atua de uma maneira sutil, ele engana as pessoas, engana através de heresias, engana através de muitas coisas. Diz a Bíblia, você deve estar lembrado daquele texto, que ele se transfigura em anjo de luz. Então, nós precisamos ter uma coisa que está faltando em nossos dias, é o discernimento dos espíritos. João vai dizer em 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então nós precisamos saber de que procedência é a atuação daquela manifestação, se é de Deus, se é do homem ou se é do diabo. Aqui na minha cidade, alguns anos atrás, creio que na década de 80, havia um pastor de origem alemã que pastoreava uma pequena igreja aqui num bairro da minha cidade, um bairro onde predomina os irmãos de origem alemã. E ele ficou doente, não pôde ir na igreja, ficou assistindo o culto em casa, casa pastoral, bem perto da igreja. E ele mesmo doente, enfermo, na sua cama, ele ouvia o culto. E de repente ele ouviu uma língua estranha que realmente era estranha, era diferente. Ele tendo dom de discernimento espiritual, veste a roupa, bate na porta, alguém então abre a porta da igreja, a porta lateral, e ele pede licença para o culto. Ele pergunta, o pastor de origem alemã, pergunta para as pessoas na igreja, quem foi que falou esta língua diferente agora na reunião? Uma senhora levantou a mão, ele perguntou, quem é a senhora? E a senhora disse, eu sou uma mãe de santo, vim visitar a igreja. Eles oraram por ela e ela manifestou um demônio. Então, as pessoas ali estavam sendo enganadas porque faltava discernimento espiritual, mas o pastor, tendo discernimento espiritual, percebeu que aquele espírito era um espírito de engano. Então, se a pessoa não vigiar, se a pessoa não viver uma vida na presença de Deus, ela pode ser influenciada, enganada pelos demônios. Esta é a função dos demônios. Então, a possessão demoníaca é o demônio se apossar de um corpo.
Grave bem isso. Se apossar em um corpo, a pessoa perde a consciência, a pessoa perde muitas vezes o sentido. E a influência demoníaca, a pessoa está consciente, mas é levada a uma tentação, é levada a pecar. O demônio vai influenciando, vai oferecendo coisas e a pessoa vai caindo, vai sendo tentada e se entrega aquilo. Surge o desejo no coração. É uma seta que o demônio joga, que os demônios jogam, a pessoa vai alimentando aquilo, vai sendo influenciada, vai sendo seduzida até pecar ou sair da presença de Deus. Essa é a diferença. Possessão, o demônio se aposta do corpo, influência, o demônio fora do corpo, ele influencia através de setas, de pensamentos, de circunstâncias, de coisas, a pessoa a pecar e a sair da presença de Deus. E um cristão, ele pode realmente ser possesso de demônios se ele der brecha, viver uma vida de brincadeira, viver uma vida de engano, não deixar que o Espírito Santo dirija sua vida, viver uma vida de pecado. O demônio realmente pode, que nem o rei Saul, se lembra? O rei Saul, ele foi um homem ungido por Deus, mas depois que ele desobedeceu, saiu da presença de Deus, um espírito maligno o atormentava. Mas eu quero dizer aqui nesse vídeo, eu quero deixar um versículo em Lucas 10 e 19, Jesus falou aos seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus, ele desfaz as obras do diabo. Jesus liberta da opressão maligna dos demônios. Jesus liberta das influências malignas. Se você está sendo influenciado pelo mal, se você tem alguém que é possesso por demônios, Jesus liberta, Jesus transforma. Eu estava pregando no interior de São Paulo e numa campanha evangelística, e depois do culto, o meu amado pastor Valmor Vargas me levou para sua casa e lá manifestou-se um demônio de uma menina, uma moça. Nós ficamos mais uma hora expulsando o demônio daquela moça. E uma coisa que me chamou a atenção, o demônio usava aquela vida porque ela dava legalidade. Então agora, em nome de Jesus, se há alguma legalidade na sua vida, se há alguma brecha na sua vida, vai ser fechada pelo sangue de Jesus. Conserta a tua vida, vamos viver uma vida de santidade, vamos nos consagrar e todo o mal vai cair por terra agora. Talvez exista alguma coisa que não agrada a Deus na sua casa, alguma coisa que você faz, mas vai ser que você tenha que deixar e que seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Eu acho muito importante fazermos uma oração agora para você que está ouvindo, vendo este vídeo nesse canal do YouTube. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus agora as vidas que estão escravizadas pelo mal, porque Jesus liberta, transforma. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor me fez sentir no coração de trazer essa palavra direcionada a respeito de possessão demoníaca e influência demoníaca. Qual a diferença entre possessão demoníaca e influência demoníaca, e se um cristão pode ser possesso por demônios? Todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que ouviram essa mensagem, Pai, talvez algum deles tenha algum familiar, algum parente, ou até mesmo a pessoa que está assistindo está sendo atormentada, vê vultos à noite, não consegue dormir, tem pesadelos, perde a consciência, ou muitas vezes está sendo influenciada, está sendo tentada a pecar, ao adultério, à fornicação, a coisas malignas. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno na área da prostituição, na área do homicídio, na área do suicídio. Sim, Senhor, eu penso, Pai, que existem demônios que atuam na área do suicídio, fazendo a pessoa tirar sua própria vida. Eu repreendo agora. Espírito de suicídio, seja repreendido agora. Toda a influência maligna, aonde este vídeo estiver chegando, Senhor, caia por terra agora. Caia por terra agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, há poder no nome de Jesus. Assim eu oro. Toda obra maligna caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Fique com esta oração. O meu canal no YouTube é Abençoadas Pregações. Sou o presbítero Clóvis. Moro aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Se inscreva no meu canal, é muito importante. E essa mensagem, eu quero que você que assistiu, é muito importante que você divulgue, espalhe ela. Vamos alcançar mais pessoas, porque Jesus liberta e toda obra do mal cai por terra. Há poder no nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente.